Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre as maiores lições que eu aprendi com as minhas professoras de costura. Hoje eu sou professora, mas um dia eu fui aluna. Na verdade, um dia não, né? Muitos anos. E eu sempre lembro quando eu era aluna e quando eu estava aprendendo. Só a prática e o tempo para a gente tirar algumas lições, como as que eu quero, como as que eu vou passar para você nesse vídeo. Eu tento pensar nas dificuldades que eu tinha quando eu estava aprendendo para poder ensinar melhor nesses pontos. Eu também faço uma análise do que foi primordial para que eu aprendesse da melhor forma possível para passar isso para os meus seguidores e para os meus alunos. Pensando nisso, eu decidi compartilhar com você, pois eu acredito que de alguma forma, quem sabe, isso pode te ajudar na hora de aprender. Eu sou Lara Rogedo, designer de moda e professora de modelagem e costura. Eu já contei algumas vezes no canal, nos vídeos, nos e-mails, que quando eu comecei, eu achava que eu não levava jeito, que eu não tinha dom para costura. E muitas pessoas me mandam e-mails e comentários dizendo que acham que não tenho dom. Eu acredito que muitas vezes o esforço compensa o dom. Eu acho que esse foi o meu caso. Então, a primeira dica que eu te dou é: não pense se você tem o dom ou se você não tem. Se você quer fazer alguma coisa, se esse é o seu sonho, o seu desejo, faça isso pelo seu esforço. Acredite no seu esforço, nos seus estudos, na sua dedicação. Eu estudei e estudo muito até hoje, a gente sempre tem que estudar, e eu me esforcei bastante para fazer o que eu faço hoje. As professoras que eu tive foram fundamentais para que eu me apaixonasse pela modelagem, pela costura, e o investimento que eu fiz no meu aprendizado não tem preço, pois é uma coisa que fica a vida toda e você só melhora. Minhas professoras são mulheres incríveis e que eu me inspiro todos os dias, que sempre achavam uma solução para uma situação inesperada. Então, uma das lições mais importantes que eu aprendi e que eu tento passar para os meus alunos é que, analisando uma peça, o modelo, a modelagem, a costura, nós vamos encontrar soluções para determinado projeto. Mesmo que alguma peça me desafie muito, eu sempre me viro assim, nos livros, na internet, no material que eu tenho, nos cursos, para eu poder encontrar uma solução. É muito difícil, na verdade eu nem me lembro a última vez que eu desisti de uma peça. E isso é bem bacana porque eu sempre aprendo algo novo e sempre passo por esse desafio com o esforço, com o estudo, com a dedicação. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha dificuldade de enxergar o molde em 3 dimensões, o molde desenho no papel em 3 dimensões. Então a solução para isso foi sempre costurar aquilo que eu fiz no molde, né? Então, quando eu costurava, as primeiras vezes eu fazia meio que automático, unia aqui, unia lá, só que aí eu comecei a pensar que desse jeito eu não ia gravar bem. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar no que eu estava costurando e analisar o que aquilo no tecido se tornou. Então, costurava uma pence, costurei aqui, deu um volume, o que isso tem função na anatomia, onde que está isso na modelagem. Eu comecei a pensar onde que era aquilo no molde, o que eu fiz para começar a entender e não só decorar. E quando eu comecei a fazer isso, os passos foram clareando. E isso, junto com outros fatores, contribuíram para que eu aprendesse bem e quebrasse barreiras internas, que muitas vezes a gente coloca os limites em nós mesmos. Então isso serviu para que eu quebrasse essas barreiras e que cada desafio que eu faço, que eu concluo, é uma vitória. E pensando nas dificuldades do aprendizado da modelagem na época, quando eu era aluna, e algumas dificuldades que eu vejo hoje nos meus alunos que chegam aqui, eu sempre
sempre alinho a modelagem com a costura. Nem que sejam os itens básicos, a costura no americano cru, num tecido de rascunho, isso é muito importante para que o desenho da modelagem plana seja visto em 3 dimensões. E é isso que eu faço no meu curso online, como modelar e confeccionar saias. O intuito do curso é que o aluno saiba modelar a partir das medidas que ele tirou em si mesmo ou em outras pessoas. Assim, ele não precisa depender de moldes básicos prontos e padronizados. Para mais informações do curso, eu vou deixar o link para você saber mais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, como aluna, eu digo sempre que há novas formas de aprender e sempre há o que aprender. E como professora, eu digo a mesma coisa, sigo ensinando e aprendendo com os meus alunos, além de investir em cursos, livros e formas novas de aprendizado. Um grande abraço, tchau!